Quero dizer para vocês hoje que estão aqui que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. Mas claro, nós entendemos que há muito ainda a se percorrer nesse caminho. Então nós estamos preparando como igreja para crescer nessa dimensão. Fóruns, nós teremos grupos de acolhimento. E eu quero dizer a você que está aqui conosco que por algum motivo foi excluída da igreja por causa da sua identidade sexual, aqui na Bethesda você está num lugar seguro, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito. Olá, meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, com mais um conteúdo aqui para te deixar, para que você possa ter a sua opinião. Só que esse conteúdo hoje não é nada de governo, política, é um absurdo. Eu já falei que se eu tiver que trazer alguma coisa aqui, pode ser de pastor, pode ser de padre, pode ser quem for. Não é porque eu sou pastor que eu vou concordar com uns cabeça vazia que existe por aí, que só defende o amor e o arco-íris. Vou falar em código aqui para que você possa entender, mas o vídeo você vai entender. Em um podcast de uma entrevista com o pastor César Cavalcante, homem de Deus, inteligente, douto na palavra, conhecimento hebraico, e ele tem o canal dele, entre lá, se inscreva, tá bom? Se inscreva que você vai entender o ministério do servo do Senhor, e não é qualquer um que vai falando besteira perto dele, mas é humilde e sabe reconhecer as pessoas. E desta feita, quem estava lá no debate, né, no podcast para ser entrevistado, pastor Ricardo Goldin. Aparentemente, a sua igreja, a igreja, né, Bethesda, ela era uma igreja tradicional, que defendia aí os conceitos, a palavra do Senhor na íntegra. Depois, ele vem abraçando aí uma causa da igreja inclusiva, isso mesmo. Depois, de repente, o pastor de uma igreja tradicional, de uma igreja que defende, né, a palavra de Deus no certo, ele vai lá e começa a defender o arco-íris, ele começa a defender o amor, ele começa a defender o mundo colorido, né, das igrejas inclusivas. E ele fala uma besteira. Ele fala uma besteira tão grande que eu gostaria de saber da sua opinião. Eu gostaria de saber da sua opinião aqui, porque às vezes eu estou pensando errado, às vezes o errado sou eu e também o errado é o pastor César, né? Eu não estou colocando ele como errado, muito pelo contrário. Sabedoria. Ele simplesmente, na desenvoltura do debate, pastor César faz uma pergunta. E resumindo, eu já vou falando aqui para que depois você veja o absurdo que ele deixou, tá? Já vou dar a minha opinião. O pastor Ricardo, ele em uma das suas falas, ele fala que ele prefere, né, entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com o acolhimento. Entre o amor, né, e o texto, ele fica com o amor, né? Resumindo, esse pastor, ele não defende a Bíblia, ele não defende a palavra, ele está fora da Bíblia, e o pastor César Cavalcante, né, com toda a sua inteligência que Deus lhe deu e sabedoria e mansidão, ele vai lá e leva dentro da Bíblia. Olha,
defender a teologia inclusiva e um pastor que conhece a palavra tal, e ele falar que ele prefere ficar com o amor, prefere ficar com a compaixão, prefere ficar até mesmo com o acolhimento e deixar de lado a palavra de Deus, nos mostra a verdade e como ela tem que ser pregada. A palavra de Deus deixa bem claro, o amor a Deus é sobre todas as coisas. Você pode amar sua esposa, você pode amar seus filhos, seus amigos, seus familiares, mas o amor a Deus é sobre todas as coisas. E aí, não, porque é colorido, é do arco-íris, tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia, venha como está e fica como está e morre como está. Irmãos, preste bem atenção, eu não sou contra, não, a pessoa tem direito de ela se regenerar, se renovar, mas olhe o absurdo que este pastor Ricardo Goldin, ele me fala, pregou tanto de uma forma e agora ele abraça o arco-íris. E fala besteira ainda por cima dentro do texto sagrado. Preste bem atenção. E se você quiser uma renda extra a mais no seu orçamento, se você precisa aí saldar algumas coisas, nos comentários, o primeiro comentário fixado vai ter um link e você vai chamar a irmã Ana Garcia. Ela vai te dar o caminho das pedras, que ela tem uma mentoria e você pode aí de 100 a 600 reais ter uma complementação a mais no seu orçamento. Você entra, chama, pergunta, analisa, se você ver que é válido, vai depender do teu celular, do teu tempo, da tua disponibilidade, da sua internet. Serviço lícito, honesto, e vai saldar aí algumas dívidas, vai saldar aí algumas contas e vai ajudar no teu orçamento. Não, você já tem. Entre no link fixado no primeiro comentário e depois você vai ver se compensa ou não. Tem ajudado algumas pessoas, eu creio que vai te ajudar também, mas fique agora com o absurdo que esse pastor Ricardo fala e o que o pastor César coloca a sua posição perante a Bíblia e Deus. Preste bem atenção. O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa, e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. A homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos do Antigo Testamento. Os injustos não herdarão o reino. A ideia da impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Ele usa esses dois termos, né? Essa tradução não está correta. É a atualizada. É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está servindo a homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo
ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Os anjos eram... É verdade, mas os anjos vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era a intenção deles era essa, né? A intenção era homossexual. Não, a intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens... os filhos dos homens, filhos de Deus, tal. Então, aquele texto lá que provocou o dilúvio é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, como os titãs da cultura grega. Que eram os titãs? Eram semideuses, eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não é de homossexualidade. O texto de Sodoma se diz que eram rapazes, porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento e até no Novo, eles aparecem. Eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles masculina. É um jovem, um rapaz, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam que eram anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou anjos. Esses três anjos lá isso é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Um deles continua lá com Abraão, e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjo, ora são chamados de homens, por exemplo, eles vão lá para buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto, onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. Não tem no texto. Não, claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto. Porque a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, diz alguns hospedaram anjos. Mas o sem saber está no texto, né? Sem reconhecer. Obviamente que os habitantes de Sodoma, eles queriam ter relações com dois jovens que estavam ali. Mas esse texto... Mas é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. Mas só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor que está interpretando. Mas eu não passo pano para o pecado. Eu não vulgarizo o temor de Deus. E eu quero andar segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, e se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. E obrigado, pastor, demais pela disposição de estar aqui com a gente, conversando com a gente sobre esse assunto tão polêmico que lhe é caro e custoso também, né? Não é só caro, é custoso. Pastor César. Vamos para o intervalo. Eu só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso. Queridos ouvintes, o pastor César, o pastor Gondim fez algumas afirmações aqui bastante contundentes e sensíveis. Ele diz que entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com o acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com o amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo.
Mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus. Né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus é amor. Né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo porque eu brigo com o português também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma. Mas enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então, como diversos outros, né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que o termo homoafetivo é caro para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura? Métodos que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença aí. Não há diferença. Não há diferença. Porque nós entendemos, e eu entendo, nós entendemos, o corpo de pastores da Bethesda, e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também, porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, e por conta disso nós perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora, inerentemente, você pode dizer o seguinte: isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu. Não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. A postura da Bethesda é essa. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. O que você acha? Pastor César Cavalcante está certo? Pastor Ricardo Goldin está certo? Defende o amor, defende o arco-íris, a Bíblia está errada, a palavra de Deus está errada, é melhor ter a compaixão, é melhor ter o abrigo, é melhor ter a paixão, é melhor ter o amor, do que deixar o texto sagrado, do que deixar o que o Senhor deixou claro da forma que tem que ser. Deixo aqui para que você dê a sua opinião e o seu comentário, que é muito importante, aqui nos comentários. Dê o seu like. O canal não está, ou melhor, a plataforma não está entregando os vídeos da forma que deveria entregar, então eu preciso que você ajude a forçar o logaritmo, deixando o teu joia, compartilhando, comentando, deixando o teu like. Isso você vai estar abençoando o canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Me siga no Instagram, tá aqui em cima, aqui desse lado. Me siga no Instagram, tá bom? E eu tenho certeza que Deus também vai te abençoar. Aqui embaixo está a chave Pix do meu ministério. Como o canal não está sendo entregue da forma que deveria ser e nós precisamos manter, nós precisamos mudar algumas coisas aqui. Sou funcionário público, tenho o meu ordenado, mas eu tenho chamado pessoas para ser parceiros do meu canal e também eu tenho chamado para que venham a ser os semeadores da Boa Semente. Uma vez por mês você vai plantar uma semente no meu ministério. A mesma bênção que é para mim, será para a sua vida e Deus vai prosperar. Primeiro saúde, depois multiplicação e depois mesa farta. É isso que eu tenho orado nos comprovantes. Se você duvida, ou se você não acredita, ou se você não pode, eu respeito. Ore por nós, porque eu creio em portas abertas. Precisamos trocar aqui o monitor, que uma hora ou outra o monitor vai nos deixar na mão, mas eu tenho certeza que Deus prepara tudo. Preciso do seu apoio. Venha ser um parceiro do meu ministério e você vai prosperar em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, deixa o teu like, deixa o teu joia e deixa o seu comentário aqui e compartilhe esse vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.